Olá, eu sou a Bianca Grella. E é o Ricardo Lauricella. Hoje vamos falar sobre o programa Melhor em Casa. E quem vai bater esse papo com a gente é a Flávia Batista. Flávia é coordenadora da EMAD e enfermeira de formação. Seja bem-vinda, Flávia. E Flávia, começa contando um pouquinho para nós o que é o programa Melhor em Casa e como é a composição da equipe dele. Olá, primeiramente quero agradecer, a participação. Sou bastante fã desse podcast, então muito obrigada, Ricardo, obrigada, Bianca. Então, falar um pouquinho do programa Melhor em Casa, é um programa federal, o âmbito dele é nacional, tem no Brasil todo, e, como diz o nome, a gente atende na casa, na residência do paciente. Então, nós somos uma atenção complementar à atenção primária, estamos inseridos dentro da atenção primária, dentro do posto de saúde, e a gente faz a deshospitalização dos pacientes. Então, o nosso foco hoje maior é na deshospitalização, Então, quanto menos tempo o paciente passar dentro do hospital, tem um resultado muito melhor para ele. E a EMAD atende isso. Então, a gente deshospitaliza esse paciente e trata ele dentro da casa. O slogan do programa é a segurança do hospital no conforto do seu lar. E é isso que a gente tenta fazer, Então, são pacientes mais complexos, e nós temos uma equipe multi que faz todo o atendimento na casa. Então, nós temos médico, enfermeira, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, assistente social, terapeuta ocupacional, nutricionista, assistente administrativos, e toda essa equipe multi faz esse atendimento do paciente. Como diferencia o paciente que é atendido, por exemplo, pela OBS do Melhor em Casa, Então, o paciente que é atendido pelo Melhor em Casa é aquele paciente que ele é mais complexo, tem uma complexidade maior no cuidado, ele tem uma necessidade de acompanhamento mais frequente, Então, minimamente tem que ser semanal para a EMAD atender. A EMAD é a equipe, é o nome da nossa equipe, então, a equipe multidisciplinar de atenção domiciliar, e a gente faz esse acompanhamento, tem que ser minimamente semanal. Interessante, Flávia. Então, quer dizer, a gente tem alguns pacientes que, porventura, têm algum problema e acabam indo para o hospital. Então, o EMAD, que faz parte, que é a equipe multidisciplinar do Programa Federal Melhor em Casa, agora faz sentido para mim, Melhor em casa. Então, melhor alguns atendimentos serem feitos em casa do que num hospital. Afinal, imagina, você está num hospital, é um entre-sai de gente. Então, quer dizer, você vai trocar um curativo, alguma coisa assim, faz mais sentido essa equipe que está ali, com especialistas, orientando e muitas vezes realizando os procedimentos. Mas aí eu te pergunto, e para quem que é esse programa? Quem são as pessoas, os usuários que participam desse programa? É gente de qualquer idade? É só melhor idade? Enfim, como que funciona? Legal, Ricardo. Acho que é uma das coisas fundamentais é isso, O paciente dentro do hospital, existem vários pontos aí muito negativos nisso, O primeiro dele é, quanto maior o número de dias de internação, maior o risco de infecção hospitalar, por exemplo. Então, esse paciente está correndo risco de infecção hospitalar, fora todo o desgaste já dentro do hospital, Então, ser atendido na sua casa, no seu conforto, com a sua família, com as pessoas que você ama, isso já tem uma diferença grande aí até no resultado desse tratamento. Fora toda a parte clínica, que é isso que a gente falou sobre infecção que melhora, você está ali no seio da sua família, dos seus amigos, da sua comunidade, faz muita diferença nesse tratamento. A questão psicológica dentro de um hospital é muito diferente da pessoa estar no hospital e estar na residência. Na residência, ele está ali com as coisas dele, com o que ele gosta, com o que ele ama, está com a família, com amigos. O hospital, a gente sabe também que não tem condições de entrar muitas pessoas, muitas vezes, para visita. Não é o ambiente dele, Então, existe essa diferença. Eu acho que cuidar em casa, sempre, quando é possível, claro, a melhor opção. E aí, qual paciente ele é elegível para o Melhor em Casa? Qualquer paciente que ele esteja estável o suficiente para ser cuidado dentro de um domicílio, que ele tenha capacidade de ter uma alta hospitalar sem correr riscos, e aquele paciente que ele não consegue acessar ainda o posto de saúde, por exemplo, Então, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Um paciente trabalhava, tinha uma vida comum e teve um AVC. Então, ele foi internado e ficou com uma sequela grande, Então, onde entra o Melhor em Casa? A gente atende esse paciente nesse retorno desse domicílio. Então, a gente inicia a reabilitação precocemente,
A gente treina a família para todos os cuidados, para dar banho no leito, a gente inicia a reabilitação desse paciente e treina a família para essa reabilitação. Então, é um momento, né? Pensa, a gente saiu alguém que era capaz de fazer tudo e volta alguém que não consegue mais fazer nada, né, sozinho. Então, a família fica muito assustada, muito perdida nesse momento. E aí é o momento que o programa está junto com a família para dar continuidade nesse cuidado. Então, para treinar, né? Por exemplo, o paciente volta para a residência com uma sonda, que é algo novo, nunca ninguém sabe mexer. Então, a gente treina a família como vai usar essa sonda. Então, como vai limpar, como que manuseia todo o dispositivo. Né? Então, essa é a nossa principal função, é a gente reabilitar, é a gente estar com a família, treinar essa família para realizar esses cuidados. Flávia, e tem uma idade específica para esse paciente, né, no programa Melhor em Casa ou não? Não, não tem uma idade específica. A gente atende desde crianças, né? Então, dos critérios, por exemplo, aqueles recém-nascidos que nascem com baixo peso, né? E aí, como ele precisa de um acompanhamento mais rigoroso desse ganho de peso, a gente faz esse acompanhamento. Então, nossa nutricionista vai lá, a equipe vai lá, acompanhando mais de perto, para que ele consiga alcançar o peso necessário. Assim como pessoas jovens, adultos, crianças, idosos, até pessoas em cuidados paliativos, né? A gente faz também o atendimento de cuidados paliativos na residência. Então, uma idade específica não tem, a gente atende de 0 até qualquer idade. Estava te ouvindo aqui falar e tentando fazer umas conexões, né? Tem uma coisa que a gente já falou em outros episódios do Palestra BCD, que é a questão da cultura hospitalocêntrica, né? A cultura que a gente tem bastante forte, acho que principalmente no Brasil, de quando você se sente mal ou tem algum problema, você ir para o hospital, ir para o pronto-socorro. Né? E às vezes as pessoas acho que não entendem quando o médico pergunta, né, na hora do atendimento, há quanto tempo você está sentindo essa dor? Né? Há quanto tempo você está com esse mal que te aflige, né? E algumas vezes a pessoa fala, tem, olha, já mais de mês. Fala, poxa, mas você tem mais de mês e você não... Quer dizer, é um atendimento que é para pronto-socorro, né? Então, é necessário uma compreensão disso, porque a gente superlota os pronto-socorros, os hospitais, quando a gente procura essa assistência achando que a gente vai fazer tudo isso para ser mais rápido. Óbvio, tem situações, quebrou um pé, teve um mal-estar súbito, óbvio, tem que ir para o pronto-socorro. Mas eu estou com algum sintoma que não é de urgência, né, e já tem algum tempo, por que não ir para a atenção primária e fazer esse acompanhamento na UBS, ser direcionado e entrar no fluxo? E aí acho que muita gente, né, eu mesmo já me perguntei várias vezes, falei, não, vou para o hospital porque daí eu já faço o exame que tiver que fazer lá, não preciso sair com uma guia, né, e até trabalhar na saúde era difícil eu entender isso. E a Flávia traz aqui para a gente algo muito importante, que é a questão do psicológico desse paciente, né? Você está numa internação, você tem uma outra pessoa em internação do teu lado, tem um entra e sai dos médicos, tem um entra e sai dos enfermeiros visando a sua melhoria, mas você está em observação constante, né? Então, quem teve a oportunidade ou não de dormir numa internação, né, é algo horroroso, você não dorme, porque o enfermeiro tem que entrar toda hora para medir tua pressão, para checar os sinais vitais, o abalo que você tem de sentir, né? Eu gostei muito dessa história do psicológico, de ver outras pessoas, às vezes em situação melhor ou pior, o quanto aquilo te aflige, e os próprios familiares, né? De ter que sair, se deslocar até um hospital, num horário pré-determinado, enfim, tem uma série de coisas ali que realmente é melhor em casa. E pensando nisso, Flávia, nem tudo são flores no mundo, me conta quais são os principais desafios que você tem com a tua equipe, que você ouve de histórias. Puxando um gancho do que você falou, eu queria até falar sobre isso, que eu achei interessante quando a gente fala desse paciente que está ali internado, que a família acaba indo, mas a gente não tem muita essa noção quando a gente não vive isso, né? Então, quando nós não temos alguém crônico, acamado, um tempo aí prolongado na casa, a gente exatamente tem esse pensamento hospital-centro, não tem jeito, né? A gente discute muito isso dentro da atenção básica, entre a equipe mesmo. Como a gente pensa tudo, o médico do hospital, a pessoa tem aquela, o médico do hospital sabe mais, né? E é uma coisa que a gente rediscute isso o tempo todo.
mas é muito complexo como isso muda a partir do momento que a gente tem alguém que esse paciente acamado, domiciliado, que existe uma engenharia grande a ser feita para conseguir tirar ele dentro da casa para levar para um hospital. Então, o paciente que é acamado, que tem um monte de dispositivos, fica muito complicado para a família conseguir tirar ele de dentro dessa residência e levar acessar o hospital. Né? E acho que é um ponto grande que a gente acaba fazendo é evitar a hospitalização dentro do que é possível. Então, a gente tenta fazer tudo que a gente tem ali de artifício, de dispositivos, para que a gente evite essa hospitalização dele. Né? Às vezes não é possível, porque foge do que a gente consegue, né? Foge um pouco do que a gente tem ali de recursos possíveis, e aí ele precisa de um atendimento mais intensivo, realmente, e aí precisa voltar para o hospital. Mas acho que a gente tenta fazer de tudo que é possível para a gente não levar ele para esse hospital. E aí, respondendo a sua pergunta, Ricardo, sobre o desafio, né? Eu acho que o maior desafio que a gente encontra como programa é a adesão do cuidador, né? A esses cuidados que a gente acaba reforçando e realizando dentro do domicílio. E é por isso a importância da gente ir lá semanalmente, né? Quando a gente percebe que essa dificuldade dele de seguir está um pouco mais frequente, a gente também vai mais vezes na semana para reforçar, estar ali junto com eles, mais perto, para que consiga desenvolver, né, empoderar ele para esses cuidados. Então, a nossa maior desafio é esse, mas é o que a gente consegue fazer também sempre, né? É o desafio diário de orientar e treinar esse cuidador para que esse cuidado seja feito da melhor maneira possível. Poxa, eu fico aqui ouvindo você dizer, e realmente é muito bacana mesmo, porque quando a gente pensa nesse atendimento, a gente está pensando no conforto da pessoa estar na própria residência, né, ela ter esse atendimento ali, a questão econômica também, né, você está falando de uma pessoa que vai sair do seu trabalho, vai pegar outro transporte, enfim, vai ter um novo gasto, a alimentação que essa pessoa vai ter que ter, de fazer esse deslocamento, completamente diferente de o conforto do próprio lar. Né? Então, é claro, salvas as devidas proporções, se esse paciente for um paciente adequado para isso, né, ter esse conforto da sua própria casa é muito melhor. E até mesmo dos cuidados paliativos, né? Se a gente for pensar aí, tanto em cuidados paliativos do ponto de vista das pessoas que têm doenças terminais, quanto das pessoas que têm condições crônicas, né, e que vão ter aquela vida com aquela condição crônica, esse cuidado paliativo, ele é muito mais fácil com o Melhor em Casa, né? Isso mesmo, Ricardo. E até aproveitando, acho que a gente está muito feliz, né? Acabou de sair, acho que mês passado, a Política Nacional de Cuidados Paliativos, mostrando aí toda essa força, né, que vem com o cuidado paliativo. E uma coisa que a gente faz de muito construtivo dentro do programa é a gente acompanhar pessoas em cuidados paliativos em fase final de vida, né? Então, pessoas que acabam entrando na fase final de vida, a gente tenta fazer uma construção com a família, com o paciente, diferente mesmo dos outros atendimentos, porque a gente está ali, quando chega mais próximo desse finalzinho de vida, a gente vai todos os dias na residência, a gente acompanha o óbito no domicílio, né, até chegar o óbito. E não acaba aí, né, nosso atendimento continua até o pós-óbito, porque depois que o paciente falece, a gente ainda retorna na casa, porque a gente ainda continua cuidando desse cuidador. Como o cuidado paliativo traz para a gente continua ali, faz visita de pós-óbito, para ver como ficou, se precisa ainda de algum atendimento, como esse familiar fica. Então, a gente faz uma construção quando é possível, né? Claro, não são, infelizmente, todos os óbitos possíveis de fazer dentro da residência, mas quando a gente consegue fazer ele de uma forma muito tranquila. Então, eu acho que é um grande diferencial do nosso programa, sem dúvida, hoje, é o cuidado paliativo que a gente consegue fazer com uma qualidade muito boa dentro da residência. E Flávia, como que faz para ter acesso a esse programa, o paciente, o responsável? Olha, existem algumas maneiras, né? Então, pode vir através da atenção básica, então, o familiar, algum conhecido, pode até a UBS de referência. A equipe da UBS faz uma visita, avalia se ele é um perfil para o nosso programa e encaminha. Quando está hospitalizado, geralmente o serviço social do hospital, o médico, quem tem conhecimento, entra em contato. Existe um site que chama Busca EMAD,
e que lá tem todas as EMADs daqui de São Paulo, e aí eles lançam, vê de qual EMAD e entram em contato com a gente. Então, a gente faz essa desossalização, a gente visita o hospital, discute o caso com a equipe do hospital para fazer essa desossalização de uma forma segura, então, do que o paciente precisa, de uma forma bem amarradinha. Então, a gente faz isso, o hospital manda, a UBS, e por demanda espontânea também a gente atende, né? De repente, às vezes a gente está na rua, vê um vizinho e fala, olha, tem um vizinho que precisa, a gente também faz essa avaliação. Que trabalho bonito, Flávia. Olha, realmente é muito gostoso ouvir isso. Acho que é um dos podcasts mais gostosos de ouvir, de saber que existe esse serviço. Quero aqui mais uma vez agradecer a você e lembrar que o Fala SBCD é uma produção da comunicação corporativa da SBCD, que conta com convidados ilustres como a Flávia. Parabéns, Flávia, para você, toda a sua equipe e todo o pessoal da equipe dos EMADs aí, dos Melhores em Casa, nos diferentes municípios brasileiros. Até a próxima.